Vamos concluir, vamos chegar à nossa última etapa de estudo bíblico indutivo, que vai ser Filipenses capítulo 4, do 10 ao 23. Eu até errei a referência anterior, né? Coloquei do 4, 1 a 11, mas na verdade nós estudamos até o 9 na aula anterior. E hoje nós vamos concluir estudando estes 13 versículos, tá bom? Vocês já sabem, né, o que eu vou fazer agora? Quem sabe o que eu vou fazer agora? Qual é o próximo passo que eu vou apresentar aqui? Escrevam aí o que é que eu vou apresentar. Toda aula eu faço isso. Vou saber agora se vocês estão ligados ou não. Lembrando que hoje, coloquei até no chat, né? Ao final da lição de hoje, perguntarei sobre aplicações práticas das verdades aprendidas. Então vocês vão se preparando aí para participar no chat. Que no final, as aplicações do estudo de hoje, vocês vão digitar, vão descrever aí. Mas o que é que eu vou fazer agora? Vamos lá. Eu sei que tem um delay aqui, né, de 20 segundos quando eu pergunto, mas eu quero saber de vocês. Geralmente, quando eu começo a aula, o que é que eu apresento em primeiro lugar? E aproveitem e vão divulgando essa live, viu? Nós só temos agora 8 alunos aqui, tá aparecendo. Geralmente, nós temos a média de 20 e 30. Então, divulguem, aproveitem o momento aí, divulguem para outras pessoas entrarem. Facebook, Instagram, me ajude a divulgar aí para que a gente tenha mais pessoas assistindo. Ninguém respondeu sobre o que é que eu faço quando começo a aula, o que é que eu apresento. Hoje tivemos música, nós oramos também, mas todas as aulas, nos 10 estudos, inclusive no de hoje, eu começo apresentando o quê? Aí, valeu, Daniel tá ligada, viu? Valeu, o desenrolar do estudo bíblico indutivo. Então hoje não vai ser diferente, né, Dani? Então vamos lá. O meu celular caindo aqui, deixa eu botar aqui. Hoje não vai ser diferente. Os passos do estudo bíblico indutivo. Vocês lembram, né, que nós começamos com 4 e no desenrolar dos estudos nós aprendemos mais um que é o mais importante, que é o passo da devoção. É quando nós oramos a Deus, nós falamos com o autor da palavra e pedimos que ele nos ilumine. O segundo passo é o passo da observação. Esse passo é onde nós devemos perceber o todo e o particular do texto. Entender que o texto não foi escrito diretamente, né, para nós. Por exemplo, não foi escrito diretamente para a Igreja Batista em Alexandria. Foi escrito para a Igreja de Cristo em Filipos, ali na Macedônia, e há mais de 2000 anos. Então, nós temos que ter essa consciência, quando formos observar o texto, perceber, né, as palavras que não são comuns ao nosso linguajar, alguns conceitos, alguns objetos, alguns ritos, alguns nomes. Então, a Bíblia é um livro que foi escrito há mais de 2000 anos, e nós temos o Novo Testamento, né? O Antigo Testamento também há mais tempo ainda, há uma distância histórica muito grande. Nós temos que ter esse cuidado de observar vários aspectos, tanto gerais como particulares. Gerais, o que é que eu quero dizer com gerais? A cultura, a linguagem, a culinária, a geografia, esses aspectos gerais. E os aspectos particulares ou específicos do texto aí tem a ver com palavras que nós não conhecemos, nomes, como eu já disse, personagens que se destacam no texto, ideias que se mostram mais evidentes, mais enfáticas e assim por diante. O terceiro passo é o passo da interpretação, é quando nós perguntamos o que isso quer dizer, o que isso quis dizer para quem recebeu a carta e o que isso quer dizer para nós, aí sim entra no passo da aplicação, né? Esse passo da aplicação é a parte prática, né? Você estuda, você ora a Deus, você estuda a palavra por meio da observação da interpretação, e no quarto passo você pergunta como viver essa verdade, a verdade de Deus. E o quinto passo é o passo da comunicação, é quando nós
temos a missão de fazer que esses conhecimentos, que essas verdades sejam conhecidas por outras pessoas. Eu gosto de dizer que é o passo missionário, o passo da comunicação, tá bom? Não esqueçam, eu não acredito que vocês esqueceram hoje, todos os domingos eu falando e Dani lembrou aí, eu não acredito que vocês esqueceram não. Não esqueçam não, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui no zap da igreja que eu esqueci. Pronto, a irmã Vilani acompanhar, que às vezes ela tem dificuldade. Pronto, vamos lá. Vamos continuar. Esse é o nosso primeiro fragmento, Filipenses 4, do 10 ao 13. E eu quero que os irmãos leiam comigo aqui. Diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Louvado seja Deus. Opa, tá ouvindo, Mônica? Bem aí? Sim, ok. Então, o primeiro passo aí, a minha auxiliar aqui, quando que eu não tava, as coisas não estão legal, ela me avisar, né? Mas vocês estão ouvindo bem, né? Então, assim, vamos observar algumas palavras que se repetem ao longo de todo, não só desse capítulo, mas ao longo, na verdade, ao longo de toda a epístola. Então, alegrei-me. A alegria, como eu disse para vocês, ela aparece cerca de 13 vezes na carta de Paulo aos Filipenses. E por isso que essa epístola é chamada de a epístola da alegria, porque Paulo preso e ainda assim mostrando alegria, mostrando entusiasmo, mostrando a satisfação no coração que somente Deus pode dar. Então vocês percebem aí que a alegria aparece no versículo 10, aí contentamento aparece no versículo 11, eu coloquei até de amarelo aí para vocês verem. Outra coisa que nós podemos observar é a referência ao Senhor, como eu tenho destacado, aí de cinza, né? Tá acinzentado aí. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. E também no versículo 13, Paulo diz: tudo posso naquele, em quem? No Senhor. E o que é que o Senhor faz? Fortalece Paulo, por isso que ele diz que tudo pode, tudo suporta, né? Dentro do contexto aqui. O que é que nós podemos observar mais aqui? No texto aqui há uma ênfase nesses 4 versículos que estamos vendo aqui, há uma ênfase em aspectos materiais, né? O que eu quero dizer com relação à pobreza. Então Paulo diz no versículo 11 que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, não por causa da pobreza. Então Paulo agradece inicialmente aos irmãos pela oferta que ele recebeu, pelo socorro, cuidado dos filipenses. E Paulo não está reclamando da pobreza. Paulo diz: olha, eu não estou reclamando da pobreza, eu não estou agradecendo a oferta de vocês porque eu tenho uma vida pobre. Não, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então Paulo quer mostrar para os irmãos, né, que ele não tem interesse em bens materiais. Ele não é como os falsos apóstolos que existiram na época dele, que ainda hoje existem. E Paulo também fala sobre o ser, o aprender, né? Vocês percebem aqui esse ser e aprender de Paulo
quando vocês veem aqui, eu aprendi a viver contente. Ele diz também, eu sei estar humilhado. Ele diz também aqui, tenho experiência. Então, todas essas três palavras que eu observei aí estão sublinhadas, porque aprendi, eu sei estar humilhado, aprendi a viver contente, sei estar humilhado e tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí quando Paulo chega aqui no versículo 13 e ele afirma que tudo posso naquele que me fortalece, é um tudo posso, é um tudo suporto dentro desse contexto de pobreza, de humilhação, de escassez. Então, esse versículo ele é mal colocado por muitas pessoas, né? Como se fosse confissão positiva, de dizer tudo posso naquele que me fortalece. Então, se eu pensar positivo, se eu tiver fé, com certeza eu vou poder, eu vou alcançar aquilo que eu desejo. Espera aí, tenha calma, não é bem assim, não é a fé, é o Deus da fé quem decide o que vai ser de sua vida. Nós temos que tomar muito cuidado com essa filosofia de fé na fé. Quando alguém diz assim, olha, eu sou uma pessoa de muita fé, tudo que eu peço a Deus, Ele me dá. Então, é fé na fé. E não é assim que as coisas funcionam, entendeu, meus irmãos? Não é assim que as coisas funcionam. Não é a nossa fé que faz as coisas acontecerem. É o Deus em quem nós cremos que faz as coisas acontecerem. Você acredita nisso? Amém? Então, assim, não é fé. Eu sou uma pessoa muito otimista, eu sou uma pessoa muito positiva, eu sou uma pessoa que só pensa em coisas boas, então, consequentemente, de tanto eu desejar, de tanto eu querer essas coisas boas, essas coisas me acontecem, né? A filosofia é chamada de confissão positiva, a teologia norte-americana chamada confissão positiva, e as coisas não são assim. Quem governa a nossa vida é Deus. E Deus quem diz sim ou quem diz não ao que pedimos. Agora, ao pedirmos, nós temos que pedir com fé. Nós temos que pedir sabendo que Ele escuta e que Ele é galardoador. Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, veja aqui algumas coisas que eu destaquei. Eu destaquei ainda aqui no versículo 12, eu coloquei tanto se está humilhado como também se honrado. Aí eu coloquei em itálico, de tudo e em todas as circunstâncias. Então Paulo era um homem vivido. Paulo era um homem que ele era um homem rico antes de se converter a Cristo, antes do caminho de Damasco. Ele era um homem, aliás, continuou sendo um homem intelectual, um homem muito inteligente, que tinha conhecimento da cultura grega, da cultura hebraica e da cultura romana, ou seja, ele tinha conhecimento de filosofia, ele tinha conhecimento da teologia judaica e ele tinha conhecimento da legislação romana. Era membro do Sinédrio, os 70 juízes que julgavam as causas religiosas em Israel, e ele também era cidadão romano. Então, ele tinha o documento de cidadania romana que dava alguns privilégios a ele. Então, era um homem de família nobre e ele larga tudo isso, larga sua riqueza, larga sua honra social, seu status diante dos homens, para servir a Cristo. E ao servir a Cristo, Paulo passou por escassez, Paulo passou por pobreza. Paulo diz que aprendeu tanto a ter em abundância como em escassez. Paulo aprendeu a viver em fartura, como também a viver com fome. Olha que coisa interessante, um homem de Deus afirmando que passou necessidade, afirmando que passou fome. Então isso aqui para a teologia da prosperidade, para aqueles pregadores, né, especialmente aqueles que aparecem na televisão, em sua maioria, né, que dizem que quem é fiel a Deus nunca vai passar fome, quem é fiel a Deus nunca vai passar por situações difíceis, por doença, por crise na família, né? Isso aqui é uma pancada enorme. Porque o fato é que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por situações difíceis por causa da nossa natureza pecaminosa, nossas más escolhas, por causa do mundo em si, que é um mundo mau. Então, enfim, nós temos que
a entender isso, que quem governa a nossa vida é Deus. E nós não temos esse poder de dizer o que Deus deve agir ou como Deus deve agir sobre nossas vidas. É Ele quem decide. É Ele quem é soberano, é Ele quem governa. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Aqui foi algumas observações, né? Vamos continuar aqui para interpretação também. Deixa eu só pegar aqui. Então, assim, o que é que nós vemos aqui? Paulo alegrou-se pelo cuidado dos filipenses, não é assim que ele diz? Ele se alegra pelo cuidado. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Então Paulo alegrou-se pelo cuidado dos filipenses. E Paulo diz no texto que eles já haviam ajudado a Paulo em suas necessidades. Então não era a primeira vez que os filipenses mandavam mantimento ou mandavam dinheiro para alimentar Paulo. Não era, eles já tinham tido esse favor pela vida de Paulo. E o interessante aqui é que o texto diz que eles buscavam a oportunidade para fazer isso novamente, para ajudar o trabalho missionário, para contribuir com o trabalho missionário. Eles buscavam essa oportunidade de fazer novamente, de ajudar a Paulo novamente. E o texto diz também, né, que Paulo compartilha que aprendeu ou se fortaleceu por meio de circunstâncias difíceis. Está aqui algumas observações, tem muitas outras, mas vamos ficar nessas 4 aqui e vamos interpretar o que Paulo quis transmitir com esses fatos que ele escreveu na carta aos Filipenses. Então, a primeira coisa, a alegria de um prisioneiro ao ser socorrido em suas necessidades básicas. Paulo estava preso e o preso era alimentado por pessoas também do lado de fora, né? Pessoas familiares, amigos que iam dar lá o seu mantimento. Então, o Império Romano não queria gastar com um prisioneiro, de maneira nenhuma. Então, morria à míngua nos calabouços de Roma. E Paulo escreve esse capítulo 4 falando sobre a alegria. Alegrei-me sobremodo quando recebi a ajuda de vocês. Então, Paulo, ele não, como é que eu posso dizer? Ele não estava, não, estou satisfeito, estou feliz e estou feliz porque ninguém me ajuda. Não, ele reconhece o favor dos irmãos. Ele reconhece o favor dos irmãos. De um homem que estava sendo cuidado pela igreja do Senhor. Opa, Fabrício está dizendo que está sem áudio aí, Fabrício. Está sem áudio, deixa eu ver aqui. Voltou? E agora, voltou? Agora voltou, né? Ok. Às vezes quando a conexão falha, aí o áudio cai. Pronto. Quando mudou a tela, né? Sim, deve ser a configuração, já consertei aqui. Ok, vamos lá, vamos continuar. Então Paulo revela aqui a alegria de ser a alegria de um prisioneiro ao ser socorrido em suas necessidades básicas, a alegria dele. O que mais que ele revela aqui nesse texto? Paulo responde a falsas acusações. E, pastor, que falsas acusações são essas? Os irmãos sabem que durante toda a vida de Paulo, a vida missionária de Paulo, a vida ministerial de Paulo, ele foi questionado por muitas pessoas.
questionaram se ele ia, em primeiro lugar, duvidavam se ele realmente havia convertido. Então, quando ele teve aquela revelação, o encontro com Cristo no caminho de Damasco, os cristãos estavam com medo, pensavam que Paulo estava se fingindo de cristão para matá-los. Então duvidaram da conversão de Paulo. Quando Paulo começou a pregar o evangelho, alguns questionavam a apostolicidade de Paulo, dizendo que Paulo era um falso apóstolo, porque o evangelho que Paulo pregava era um evangelho que era contra a lei, na visão dos judaizantes, porque os judaizantes quem perseguiram Paulo durante muito tempo, e ele foi questionado. Em Corinto ele foi questionado. Na Galácia, quando ele escreveu a carta aos Gálatas, ele também foi questionado em sua apostolicidade. Duvidavam se ele realmente era um homem chamado por Deus. E aqui, nesse texto aqui, a gente percebe que havia uma falsa acusação de quê? Havia uma falsa acusação assim, quando troca a tela, o áudio para. Deixa eu ver se vocês conseguem me ouvir agora. Me dê só o toque aí quando você. Eu ativei agora a tela do. Voltou? Ok, pronto, ótimo. Então, assim, eu já consertei aqui, é porque o microfone estava fechado. Então, meus irmãos, quando Paulo diz assim, olha, eu agradeço a vocês por causa dessa oferta, desse cuidado que vocês tiveram comigo, e eu agradeço não é por causa da pobreza, não, porque eu passo por necessidades, não, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, Paulo, de certa forma, ele está, de certa forma não, né? Paulo, ele está batendo de frente com aqueles que julgavam que ele tinha interesses materiais. Está batendo de frente. Ele responde a essas falsas acusações. O que mais que nós percebemos ainda aqui nesse texto aqui? A força do apóstolo para resistir às dificuldades do campo missionário estava em Deus. A força de Paulo estava em Deus. Então, quando ele diz que tudo posso naquele que me fortalece, ele não está fazendo a confissão positiva, dizendo que Deus vai fazer tudo aquilo que ele deseja que Deus faça. Ele está dizendo que tudo suporta naquele que o fortalece. Ou seja, com Cristo, ele suporta a pobreza, com Cristo, ele suporta a escassez, com Cristo ele suportou perseguição, ódio dos judaizantes, ódio das seitas gnósticas, ódio dos romanos. Paulo foi perseguido de todos os jeitos, a gente pode dizer assim. E ele permaneceu firme, ele não desistiu. Ele não desistiu. Então, quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece, é nesse sentido aqui. É no sentido de que ele tem força, ele recebeu força do Senhor para resistir às dificuldades do campo missionário. Os irmãos entendem, meus queridos, que o tudo posso naquele que me fortalece não é um tudo posso de confissão positiva, de otimismo. Não é otimismo aqui.
Fé é diferente de otimismo. Otimismo é você vai dizer assim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Se eu pensar positivo, as coisas vão dar certo. Fé diz assim, vai dar certo se Deus quiser. E se Deus não quiser, Ele continua sendo Deus e eu continuo tendo paz, eu continuo descansando nele, porque Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus que governa a minha vida. E mesmo que doa, mesmo que seja difícil, eu sei que Ele vai me ajudar, eu sei que Ele vai suprir cada uma de minhas necessidades. Você acredita nisso? Amém? Isso é fé. Fé não é pensamento positivo. Fé é submissão à vontade de Deus. Amém? Vamos continuar. Vamos lá, vamos para o outro fragmento aqui. Filipenses 4, 14 a 18. Diz assim: Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que, no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ora, Paulo diz assim, olha, eu me alegrei com o donativo de vocês, eu me alegrei com o donativo de vocês, tá, agora voltou o áudio, né? Eu vou voltar ao que eu estava dizendo aqui. Paulo diz, eu estava dizendo, viu, que o áudio cortou. Eu me alegrei por receber a oferta de vocês. Pronto, Paulo diz isso. Eu me alegrei porque eu recebi a oferta de vocês. Mas eu me alegrei não por causa da oferta em si, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, Paulo está dizendo o seguinte: eu não me alegrei por causa da oferta, do bem material, do dinheiro que vocês mandaram, ou dos suprimentos alimentícios que vocês mandaram para mim. Eu não me alegrei por causa disso, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, Paulo se alegrou pela atitude dos filipenses, em mais uma vez enviar a eles as necessidades, os provimentos de suas necessidades. Então, a alegria de Paulo não estava propriamente na oferta, mas na atitude dos filipenses em cuidar de Paulo. Porque Paulo diz, olha, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação, em escassez, abundância, enfim, eu tudo posso, eu tudo suporto em Cristo que fortalece e suporta a minha, e dá força e sustenta a minha missão. Pronto, essa é a ideia de Paulo. Mas nesse texto aqui, quando Paulo diz assim, todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Então, eu me alegrei com a atitude de vocês. Vocês já tinham me ajudado outras vezes, mas eu me alegro em Deus. No entanto, vocês fizeram bem ao fazer isso. Vocês fizeram bem associando-vos na minha tribulação. E ele diz ainda assim: E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Então perceba,
Paulo, ele elogia aos filipenses, é só você olhar essas partes de laranja que eu destaquei. Olha. Fizeste bem, aqui, versículo 15, unicamente vós outros me ajudaram. Versículo 16, não somente uma, mas 2 vezes vocês me ajudaram, supriram minhas necessidades. Versículo 17, o interesse de Paulo é que o fruto que aumente o vosso crédito. E o versículo 18 fala que o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então essas partes de laranja aqui, vocês percebem que são elogios, são palavras positivas com relação à igreja de Filipos, as ofertas que ele recebeu desse povo. Mas nessa parte aqui de vermelho há uma queixa de Paulo. Ele diz assim: nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Então, Paulo mostra uma certa queixa aqui. Ele passou por necessidade, mas apenas a igreja de Filipos, ele inclusive falou que os filipenses enviaram recursos para ele até quando ele estava em Tessalônica. Está aqui, ó. Também, não somente uma vez, mas 2 vezes. Então, 2 vezes. Os filipenses era aquela igreja solidária, aquela igreja que ama a obra do Senhor e queria ver a obra do Senhor prosseguindo. Então, que lição maravilhosa essa aqui, viu? De generosidade, sabe? De você ter essa sensibilidade diante das necessidades de quem está fazendo a obra de Deus. Inclusive está fazendo a obra de Deus muitas vezes no seu lugar, né? Está ultrapassando fronteiras para fazer Jesus Cristo conhecido. Então Paulo elogia os filipenses, era uma igreja que segurava as cordas missionárias do apóstolo Paulo. A igreja de Filipos era uma igreja missionária, uma igreja que investia pesado no reino de Deus. É o que esse texto nos mostra aqui, né? Ainda tem algumas coisas que eu sublinhei, né? Desde o início, os filipenses ajudaram a Paulo. Aí tem aqui no versículo 16 que eu sublinhei também, que eles enviaram não somente uma, 2, o bastante para as minhas necessidades, nem mais nem menos. Versículo 17, mais uma vez, Paulo faz uma autodefesa aqui. Não que eu procure o donativo. Paulo diz, eu não estou aqui, como eu disse no fragmento anterior, atrás de dinheiro. Eu não vivo em função do dinheiro, das ofertas. Minha missão não é essa. Mas Paulo elogia essa voluntariedade dos filipenses, dizendo que o que realmente interessava a ele, a Paulo, era que esses irmãos aumentassem o crédito diante de Deus, o fruto do vosso crédito. Porque é claro que Deus abençoa a quem compartilha aquilo que tem para a sua obra. Não é lei de prosperidade, não. É a semeadura da colheita. É claro que Deus vai abençoar o generoso. E nós temos vários exemplos aí de pessoas que doam livremente. Eles não fazem negociata com Deus. Se eu der tanto, Deus vai me devolver tanto. Não, essa não é a intenção. Paulo diz, olha, dê livremente, dê com o coração livre, como diz o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios. Dê voluntariamente, com liberalidade, segundo o coração, de maneira honesta e sincera, e não com interesses segundos, não com interesses bancários, né? Que eu deposito aqui para que Deus faça esse depósito correr juros e eu receber lá na frente. Não. Nesse tipo de doação que Paulo está elogiando, não. Aqui é uma doação, no versículo 18, é uma doação inclusive sacrificial, um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Vamos continuar. Vamos interpretar aqui para a gente ver o que aqui temos aqui. Paulo exalta a cooperação da igreja com a obra missionária. Porque a vida da igreja, ela deve ser uma visão missionária. Entendeu, meus irmãos? Inclusive, ontem, né, houve uma festa, aniversário da Convenção Batista da Junta de Missões Mundiais, mais de 100 anos de serviço, praticamente no mundo inteiro, evangelizando pessoas de várias nacionalidades, de várias culturas, várias línguas, pessoas que saíram do Brasil, ou saíram da África, ou saíram dos Estados Unidos, enfim.
pessoas que se espalharam pelo mundo semeando a palavra de Deus, inclusive doando suas próprias vidas, seu tempo, sua saúde, às vezes a própria família ali em risco, numa cultura diferente. Para quê? Para fazer Jesus conhecido. Então, Paulo exalta a cooperação da igreja de Filipos com a obra missionária. E o Paulo também mostra certo pesar por outras igrejas não o terem ajudado. Porque outras igrejas não ajudaram a Paulo. Outras igrejas deixaram de ajudar a Paulo. É só você ver aí, ele diz assim, olha, versículo 14, todavia fizeste bem associando-vos à minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Nenhuma igreja se associou com o apóstolo Paulo. Olha a tristeza do apóstolo Paulo. A tristeza do apóstolo Paulo. A irmã Antônia está dizendo assim, a irmã Antônia Maria é a irmã Wanda, lá de Mossoró. Temos que sair de nossa zona de conforto e lembrar que existem pessoas carentes em vários aspectos. A nossa cooperação é demonstração de amor. Amém, Vandinha? É isso mesmo. A nossa cooperação é demonstração de amor. Mônica diz aqui, não era oferta, mas era ver o crescimento dos irmãos em amor uns para com os outros, sinal do novo nascimento, o amor é o sinal do novo nascimento, né? Mônica está colocando aqui. Exatamente, vocês estão acompanhando bem. Então, não vou dar dinheiro para a igreja. Eu acho interessante essas coisas, porque tem gente que dá dinheiro tem gente que dá dinheiro para clube de futebol, tem gente que dá dinheiro para partido político, tem gente que dá dinheiro para ONG que cuida de baleia e de árvores, e isso também não é que seja algo errado, né? Mas tem gente que gasta mais dinheiro com cachorro do que com missionário, com açaí, gasta mais açaí, com alimento, enfim, com cinema, enfim. Você pode fazer isso, você como um cristão, sem deixar de cooperar com a obra missionária, especialmente nesses tempos que nós estamos vivendo, viu? Que muitas pessoas têm padecido necessidade. O cinto dos missionários está cada vez mais apertado. Mas por causa de quê? Por causa dessa mesquinhez da igreja. E essa mesquinhez da igreja, de algumas igrejas. E essa mesquinhez não é algo de hoje, né? Como diz aqui o apóstolo Paulo, nesse texto que eu destaquei para vocês aí. Ora, um homem como Paulo, como é que um homem, eu fico pensando, como é que um homem como Paulo fica sozinho, aliás, quase que fica sozinho em sua missão, quando ele diz, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Como é que alguém deixa o apóstolo Paulo, imagina aí, um pastor, um missionário, passa 2, 3 anos, 4 anos na sua cidade. Aí ele prega o evangelho, você se converte, sua família se converte, amigos se convertem, outras pessoas da comunidade se convertem. Aí ele deixa, prepara um líder, deixa ali na igreja, ou se não manda outra pessoa, como Epafrodito, Timóteo, Tito. Olha, toma conta desse povo que eu vou continuar. Aí ele vai continuar, de repente, ele em outro lugar, passando por necessidade, e não tem ninguém que o auxilie. Pensou assim, que situação complicada, meus irmãos. Que mesquinhez é essa, pelo amor de Deus? Aí você acha, não sei quantos anos de crente, não dá dízimo, mal dá oferta, e diz assim, não, eu amo a obra de Deus, eu amo a Deus. Não, meu filho. Quem ama a Deus, investe na obra de Deus. Você concorda comigo, meu amado? Eu creio e eu vejo isso nas Escrituras. Vamos voltar aqui para essa tela. Vamos lá. O que mais que a gente pode interpretar desse segundo fragmento aqui?
Ele evidencia que não tem interesses egoístas para com as ofertas, e sim pelo crédito dos filipenses. Eu já falei sobre isso aqui. Paulo não estava preocupado com o dinheiro em si. Paulo queria trabalhar o caráter dos filipenses para que os filipenses fossem cristãos solitários, cristãos amadurecidos, cristãos desapegados do dinheiro, cristãos que amam o evangelho, a obra de Deus e o próprio Deus. Então Paulo estava trabalhando isso no caráter dos filipenses. Então, quando você contribui para o reino de Deus, você vai ser abençoado pelo reino de Deus, pelo próprio Deus. Não, mas como assim, pastor? Vai ser abençoado, entendo o que eu quero dizer. Não é que é uma poupança, não, de maneira nenhuma. Mas Deus se agrada, a ideia é essa. Olha, Deus é bom. Ora, Deus sendo bom, é claro que Ele vai recompensar aqueles que são solidários para com o reino dele. É claro que Deus também sabe a intenção do coração de quem oferta. Tem gente que oferta para se amostrar. Tem gente que se oferta para barganhar com Deus, oferta para barganhar com Deus. E tem aquela pessoa que oferta, que contribui livremente, sem nenhuma pressão psicológica, sem nenhuma chantagem emocional. É aquela pessoa que diz: eu amo a Deus e quero contribuir para que o reino de Deus se torne conhecido por outras pessoas, para que o missionário não passe fome, para que a família do missionário não passe necessidade. Os irmãos entendem isso? Quando Mônica diz aqui, ó, melhor coisa é dar que receber. Somos mais felizes quando fazemos outras pessoas felizes. Amém. Vandinha diz assim: Vandinha está dizendo que está com saudade aqui, né? Oremos para que logo possamos nos ver. Amém, Vandinha. Então, meus irmãos, a ideia é essa mesmo, que quando você doa, você é abençoado por Deus, inclusive abençoado materialmente. Mais uma vez vou repetir. Isso vai depender muito de quê? Da intenção do coração que doa. Sabe, se o seu coração está tentando barganhar com Deus, essa oferta não vai agradar a Deus. A oferta que agrada a Deus é aquela oferta de livre, espontânea vontade, sem interesses egoístas. E Paulo diz aqui ainda nesse texto, né, para a gente compreender e interpretar, que a contribuição dos irmãos foi considerada por Paulo como um sacrifício agradável a Deus. A contribuição dos irmãos considerada como um sacrifício agradável a Deus. É o que ele diz aqui. Quando ele fala assim, nesse fragmento. Ele diz assim: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então a gente compreende o quê? Que a oferta dos irmãos de Filipos foi um sacrifício. Podemos entender o quê? Olha, não foi fácil para os filipenses contribuírem, mas eles contribuíram. Isso aqui é um argumento, para derrubar aquela ideia de que não, eu não contribuo porque eu ganho pouco. Eu não contribuo porque eu tenho pouco, pastor. O meu salário é pouco. Então, por isso que eu não contribuo. De certa forma, contribuição é um tipo de sacrifício. Claro que eu não vou pedir a uma pessoa que está doente, então pare de comprar seus remédios para dar dinheiro para a igreja. Não, aí já é desonestidade, aí já é crueldade até, como muitas falsas igrejas fazem, né? Inclusive, escutei uma vez em Mossoró, uma pessoa que foi para o banco, pegou todo o salário e doou lá numa igreja dessas que prega prosperidade e não tinha dinheiro nem para voltar para casa. Então voltou a pé, não tinha dinheiro nem para passagem de ônibus, né? Essa pessoa se converteu depois, né, ao Evangelho de Cristo e falou sobre as bobagens que já tinha feito em nome desse egoísmo que ela tinha, que usava Deus como um amuleto, né? Não, se eu fizer tudo isso aqui, ele vai me dar o dobro. Enfim,
perdeu muita coisa nas mãos de pessoas desonestas, para as mãos de pessoas desonestas. Mas entendo o que eu quero dizer. O fato de eu receber um salário mínimo não significa que eu não possa contribuir para o reino de Deus. Não significa que eu possa compartilhar mesmo do meu pouco para abençoar a vida de missionários, para abençoar a vida de pessoas carentes, inclusive mais carentes do que aquele que se julga carente. Não, meus irmãos. Os poucos recursos não servem como justificativas para deixar de contribuir. Não tem esse argumento. Não, pastor, eu não trabalho, mas você não trabalha, mas você tem dinheiro para lanchonete, você tem dinheiro para fazer viagem. De onde vem esse dinheiro? Ah, vem meu pai me dar uma mesada, alguma coisa. Então, assim, não tem justificativa, sabe? Quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. E o coração fiel, é claro que Deus vai abençoar e Deus vai suprir cada uma das necessidades. Amém? Você acredita nisso? Vamos lá, vamos prosseguir. A gente tá chegando já o último tópico aqui, né? Vamos lá, vamos para o último fragmento, né, do capítulo 4. Eu dividi em 3, esse é o último fragmento. É o capítulo 4, do 19 ao 23, que diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. O que foi que eu observei aqui nesse fragmento? Mais uma vez, a ênfase que Paulo dá a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Tá? Eu marquei de cinza. E o meu Deus, em Cristo Jesus, nosso Deus e Pai, em Cristo Jesus, a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, se você for sublinhar as vezes que Paulo se refere a Cristo e a Deus como Pai, Jesus como Senhor, em todas as epístolas você vai ficar interessante como Paulo ele faz questão de mostrar que a autoridade dele, que a fé dele, que a obediência a ele, dele, que a oração, que a adoração dele são direcionados a Deus, é para Cristo, é para Deus o Pai, é para o Senhor Jesus, é para Cristo Jesus, é para Jesus Cristo. Então são expressões que Paulo repete em todos os seus escritos. Faz parte do estilo e da intenção de Paulo canalizar toda a sua atenção e a intenção de quem o lê para Deus e para o Senhor Jesus Cristo. Quem mais que eu vejo aqui? No versículo 19, há uma promessa aqui que ele diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Meus irmãos, os irmãos acreditam que Deus, Deus supre as necessidades. Os irmãos acreditam no que está escrito aqui, no versículo 19 e no versículo 20. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, ou seja, Deus é um Deus que não falta nada e pode tudo, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Quem está em Cristo Jesus é pastoreado pelo bom pastor, que é Jesus Cristo. E esse bom pastor não vai deixar faltar água, não vai deixar faltar pasto, não vai deixar você sozinho no meio de lobos, não vai deixar você andar por desfiladeiros. Esse bom pastor vai suprir cada uma de vossas necessidades. Agora entenda. Paulo está falando sobre necessidades. Paulo está falando sobre beber, sobre o comer, sobre o dormir, sobre o vestir. Paulo não está dizendo que Deus vai alimentar nossos sonhos capitalistas, ambiciosos, materialistas. Não. Ele vai até nos agradar com algumas coisas que não são necessárias, mas nos fazem alegres, nos trazem, né, alegria, enfim.
Alguns bens que, claro que a gente fica feliz com algumas conquistas ou com algumas bênçãos materiais que Deus nos dá. Mas a promessa aqui é a de que quem está em Cristo Jesus, Deus vai suprir cada uma de nossas necessidades. Quem acredita nisso aí? Os irmãos entendem isso? Quando você lê ali o modelo de oração, a oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, nos dá hoje. Então, o pão ele nos dá. O pão de cada dia ele nos dá hoje. Então, não murmure, não reclame do que não tem. Seja grato a Deus por tudo que Ele já lhe deu. Seja grato, não seja ingrato. Sabe? Se existe uma coisa que Deus abomina, é a murmuração. Quando você reclama, quando você murmura, é como se você estivesse dizendo que Deus não sabe o que fazer da sua vida. Será que Deus não sabe o que fazer de sua vida? Claro que Deus sabe. Ele é soberano, Ele é sábio, Ele governa e Ele é capaz, sim, poderoso para governar o nosso coração. E mesmo aqueles momentos difíceis de dor, de necessidade, Deus está no controle. Claro, algumas necessidades que nós passamos são frutos do nosso pecado. Má gestão financeira, comprou o que não podia, gastou quando não era para poupar, entendeu? Ou a preguiça empobrece. Aí não espere que Deus abençoe você dessa forma, entendeu? O Deus não abençoa o pecado, mas faça a coisa certa. E tenha certeza que se você estiver fazendo a coisa certa, em Cristo Jesus, Ele mesmo vai suprir cada uma de suas necessidades. Amém? Louvado seja Deus. Uma promessa maravilhosa aqui. Aí, uma coisa interessante também no versículo 20, quando ele diz: ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo recebe a oferta dos irmãos de Filipos e agradece aos irmãos de Filipos. Paulo diz que ora para que Deus abençoe aqueles irmãos, para que Deus aumente o crédito daqueles irmãos. Mas, como de costume, Paulo diz que a glória eterna deve ser dada a quem? Deve ser dada ao nosso Deus e Pai. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Mas, Paulo, a glória não é para você não estar fazendo a obra missionária e preso, passando fome, nudez, escassez. Paulo, a glória não é para quem está contribuindo financeiramente não, Paulo? Não. A glória é para o nosso Deus e Pai, pelos séculos dos séculos. Amém, meus queridos? A glória é para o nosso Deus e Pai. Versículo 21, 22 e 23, ele já trabalha aqui sobre a unidade, né? Ele está destacando aqui a unidade. Tá, vocês estão me escutando, ok. Paulo está falando sobre a unidade, quando ele diz no versículo 21, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Perceba Paulo pregando aqui na sua saudação final a unidade da igreja. Ele diz assim, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Uns saudando aos outros, vivendo em paz. O que é saudar? Desejar saúde, desejar o favor de Deus, o cuidado de Deus, a proteção divina, saudar uns aos outros. Nós nos saudamos assim, né? Que a graça e a paz esteja com você. Na hora da confraternização nós não fazemos isso, né? Olha, Deus abençoe você, Deus te abençoe e te guarde, que Deus escute suas orações, que Deus cuide de vocês. Isso é desejar saúde, desejar a proteção de Deus sobre a vida das pessoas. Aí ele diz saudar uns aos outros, saudar cada um dos santos em Cristo Jesus, os crentes em Cristo, né? Santos separados em Cristo. Os irmãos que se acham comigo, os irmãos distantes que estavam lá em Roma, vos saúdam, ou seja, a comunhão da igreja é mais do que a comunhão local, é uma comunhão global. E todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Eu destaquei de laranja aí, porque Paulo estava fazendo uma surpresa aos irmãos de Filipos, especialmente os da casa de César.
A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então, Paulo diz que o favor de Deus, deseja que o favor de Deus esteja no coração, no espírito dos filipenses. Que o favor de Cristo, nosso Senhor, esteja reinando sobre o coração dos filipenses e de todos aqueles que creem, de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. O que é que nós percebemos desse fragmento final aqui? Estamos pertinho de terminar. Primeiro, Paulo aponta para Deus como provedor das necessidades dos filipenses. É Deus quem supriu, foi Deus quem supriu a necessidade de Paulo por meio dos filipenses, e é Deus quem há de suprir a necessidade dos filipenses. Todos nós devemos apontar para Deus, para o Pai Celestial. É Ele quem nos dá todas as coisas. Paulo também reconhece ao Senhor como o único merecedor de glória eterna. E em sua saudação final, Paulo exorta os filipenses à unidade com os santos em Cristo Jesus. Não só os santos lá da igreja local de Filipos, mas os santos da igreja invisível, os santos missionários, os santos que têm dado sua vida, suas vidas, famílias inteiras, servindo ao Senhor Jesus Cristo. É assim que nós devemos viver essa unidade. Então, o irmão Sebastião, que está lá em Governador, ele é meu irmão, ele faz parte da família de Deus. O irmão Edgley, que está em Felipe Guerra, ele é meu irmão em Cristo. O irmão Edme, que está aqui em São Miguel, ele é meu irmão em Cristo. Nós somos um. Faz parte da comunidade dos santos. O irmão que está lá na China, no Irã, o irmão que está lá nos Estados Unidos, ou lá na Itália, na Europa, ele é meu irmão. Na África, ele é meu irmão. Nós somos santos, nós somos santos em Cristo, ou seja, nós fomos separados por Cristo para viver essa unidade e essa comunhão. Por isso que devemos sim contribuir também para que essas pessoas sejam abençoadas. Amém? O que mais? A referência aos da casa de César parece ser uma surpresa para os filipenses. Então, quando Paulo diz aqui, quando Paulo diz assim, deixa eu só pegar aqui. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Por que Paulo diz isso? Quando eu li esse texto, estudando a carta, eu percebi o seguinte, olha, Paulo ele está fazendo uma surpresa. É como se o texto de Paulo fosse uma surpresa para os filipenses. E que surpresa é essa? Paulo está querendo dizer que as pessoas que estavam lá acompanhando ele na prisão, os homens de César, pessoas que trabalhavam para o império, ou talvez até familiares da casa do imperador, haviam crido. Que coisa maravilhosa. Então, assim, eu creio que os irmãos vibraram quando receberam essa carta e leram o final da carta. Porque lembra lá no início, quando nós estudamos, que Paulo diz que uma das intenções do Senhor para colocá-lo lá é para que ele pudesse evangelizar as autoridades romanas que estavam ali cuidando, tomando conta dele. E no final da carta, Paulo diz aqui, olha, alguns irmãos da casa de César, do imperador, saúdam vocês. Ou seja, existem autoridades ou existem familiares do palácio imperial que confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E lembra que Filipenses, né, foi uma cidade construída em homenagem a Filipe, o pai de Alexandre o Grande, o rei da Macedônia. E Filipe era uma capital do império. Era uma cidade administrativa crucial para o império. Então, existiam muitos romanos em Filipos. Então, eles escutavam, quer dizer que os de Roma, as autoridades de Roma, familiares do imperador, também creram. O evangelho conquistou o coração de alguns da casa de César. Então, veja a alegria que esses irmãos deveriam ter sentido ao ouvir essas verdades. Então, é assim que Deus trabalha, do jeito dele, sabe? Então, Deus usou Paulo, mesmo Paulo preso, para
para abençoar a vida daqueles que moravam ali na casa de César. Deus maravilhoso, que Deus maravilhoso. Por isso nós devemos ser gratos, sabe? Gratos sempre, gratos sempre. Essa imagem eu achei legal aí, né? A ideia da mutualidade, de um ajudar o outro a crescer na vida cristã, a superar as dificuldades da vida cristã. Vamos terminar, né? Já estamos aqui uma hora de acho que mais de uma hora já de live aqui. E a gente vai terminar. Agora, como é que nós vamos terminar? Vocês quem vão digitar aí no chat as lições aprendidas. Eu quero que vocês coloquem aí as aplicações. Que lições práticas podemos extrair do texto? Eu só vou concluir a aula depois que vocês colocarem 5 aplicações práticas do que nós estudamos hoje. Inclusive pode ser até dos capítulos anteriores, já que hoje é a nossa última aula. Então, que lições práticas podemos extrair do texto? Enquanto vocês vão digitando aí, vão pensando e digitando, eu vou ler aqui o que alguns escreveram aqui, todo mundo louvando a Deus, né? Dizendo amém. Amém, eu creio, eu vivo isso. Amém, louvado seja o nome do Santo de Jesus. Larissa diz. Ana Cláudia também está nos acompanhando. Natan escreveu assim: Deus já cuidou de nossa maior necessidade, nos livrou da escravidão do pecado e ainda é misericordioso, cuidando das nossas necessidades físicas também. Toda a glória seja dada a Ele. Amém, Natan. Mônica colocou amém, Natan. Fisicamente temos necessidades, mas espiritualmente também temos. E também somos supridos com o seu perdão, amor, paz, consolo, salvação. Necessidades essas que só Ele pode suprir. Amém, amém, Mônica. Louvado seja Deus. Eu quero 5 lições práticas. Temos muitas. E vale dizer que você pode, inclusive, usar outros princípios aqui, outros textos bíblicos da carta de Filipenses, né? Para escrever as suas lições. Eu quero 5 lições aqui para a gente terminar. É o dever de casa, né? Dever de casa não, é a prova. Vamos lá. Digitem aí no chat. Vou esperar os 20 segundos aí no delay, né? Uma hora e 10 de aula. Vamos lá, vamos terminar. Estou esperando vocês digitarem, hein? A gente só conclui quando vocês escreverem sobre essas lições práticas. Enquanto isso, eu vou passar um louvor aqui, aquele louvor inicial, não sei se vocês escutaram, mas vou passar ele novamente aqui. Enquanto isso, vocês vão digitando aí. Vai? Vai. Pelo sol que se abriu e pela casa que protege quem eu amo, pelo dia que surgiu, muito obrigado. Pelo pão e o café e pela mesa que sustenta corpo e alma, pela graça e pela fé, muito
muito obrigado. Muito obrigado. Pelo pouco que traz paz e pelas lutas que me fazem conhecê-lo, pela bênção, pelos ais. Muito obrigado. Pela vida que me deu e a família que me cerca a cada dia, pela luz que se acendeu. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Pelo amor que encontrei, pelo vento que empurra o meu barco, pelo reino e pelo rei. Muito obrigado. Muito obrigado. Pronto, nós temos aqui com certeza mais de 5 aplicações práticas aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu voltar. Deixa eu ver quem começou a falar. Natan tinha falado aqui. Tá aqui, amém. Opa. Mônica começou dizendo assim, né? Colocamos Cristo como nossa fonte de satisfação. Colocarmos Cristo como nossa fonte de satisfação. Essa, acho que Mônica, não é porque é minha esposa não, viu? Mas a Mônica captou toda a ideia principal do livro. A ideia é essa mesma, é colocarmos Cristo como nossa fonte de satisfação. Marcinho escreveu assim, que nossa confiança e paz não consistem em bens materiais, mas na confiança que Deus cuida de nós. Amém, Marcinho? Exatamente. Não é a fonte material em si. Se a gente colocar nossa satisfação, felicidade, confiança, paz, como escreveu Marcinho aqui, em bens materiais, nós iremos nos decepcionar.
O próprio sábio Salomão diz que quem aumenta a riqueza, aumenta a preocupação, né? Porque você morre de trabalhar para conquistar e quando conquista vai morrer de trabalhar para manter e para proteger, com medo de ser roubado. A Larissa escreveu assim: perseverar e se alegrar em toda e qualquer circunstância, sabendo que é Cristo quem nos capacita para isso. Amém, Larissa. Perseverar e se alegrar em toda e qualquer circunstância. É fácil? É não. É difícil sim, mas é Cristo quem nos capacita. Como diz o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Inclusive, suportar a escassez, suportar a tristeza, morte, doença, enfim. Daniel escreveu assim: alegrar-se ao dar, ao servir o outro e sermos gratos por tal dádiva. Amém. Pela dádiva de servir, não é isso, Dani? Alegrar-se pela dádiva de dar, né? A oportunidade que Deus nos dá de doarmos ou doar-nos a outras pessoas. Que verdade, viu, Dani? Que percepção, muito boa. Deus abençoe. Fabrício colocou assim: uma lição importante é que a força que Deus nos dá para enfrentar as dificuldades é para que possamos servi-lo em qualquer circunstância, para que nossos bens e nossa vida sejam investidas no reino. Amém, Fabrício. Essa também é a ideia central. Que tudo que nós somos, que tudo que nós temos, sejam investidos no reino de Deus. Natan colocou: cuidado para com os irmãos e os líderes, assim como os filipenses para com Paulo. Amém, Natan. Não esquecer, não só do pastor, mas do missionário, sabe? Daquela pessoa que não está nos servindo diretamente, mas está servindo a Deus com sua vida, abnegando, sabe? Abnegando de tempo, abnegando muitas vezes da liberdade para servir a igreja do Senhor. Luan escreveu: acredito que uma das grandes lições deste livro é que devemos sempre manter a fé e a alegria em todos os momentos. Na fartura ou na escassez, devemos sempre louvar o nome do Senhor. Amém, Luan. É a ideia central. Você, Mônica, captaram. Larissa colocou: servir a Deus ajudando o outro, não pensando em receber algo em troca. Servir por servir, ajudar o outro por ajudar. Foi o que Jesus disse quando nos ensinou sobre as esmolas. Quando ele diz assim: olha, não saiba a sua mão, ao dares uma esmola, não saiba a sua mão direita o que faz a esquerda. Então, assim, que você esconda, né, a sua dádiva até de si mesmo, para que a sua dádiva não se torne em barganha. Essa é a ideia, porque a nossa tendência é o quê? Não, eu estou dando isso aqui na expectativa de que essa pessoa me dê de volta alguma coisa no futuro se eu precisar. Então, isso já não é doação, né? Isso já é um jogo de interesse. Então, a gente tem que dar para a glória de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Doar para a glória de Deus, para o Senhor. E o Senhor quem nos recompensará. Se não for pelas mãos de quem recebeu a doação, pelas mãos de outras pessoas. Ariel disse assim: está disposto a ajudar o próximo, aos irmãos, em termos de necessidade material, espiritual e em que for bom de acordo com o Senhor. Ariel chamou a atenção aí para uma coisa importante, que é essa necessidade espiritual, e a necessidade emocional também, porque às vezes a gente pensa que ajudar o outro é só dar uma cesta básica, mas não é meramente isso, não. Nós temos que orar por essas pessoas, ler a Bíblia com essas pessoas, ensinar de Cristo para essas pessoas. Estar perto nos momentos de dor é ajuda emocional. Então nós temos que suprir, como crentes em Jesus, devemos socorrer, vamos dizer assim, necessidades materiais, necessidades emocionais e necessidades espirituais. Muito bem, Ariel. Ana Cláudia escreveu assim: estar contentes na presença do Senhor, ajudando com os irmãos a servirem ao próximo. Amém, Ana Cláudia. Estar contente no Senhor, ajudando aos irmãos e com os irmãos ao próximo. Pedro diz assim, que nossa vida cristã deve ser unicamente de serviço a Deus, o único capaz de suprir nossas necessidades reais. Amém, Pedro? Isso aqui é uma verdade, a verdade absoluta, viu?
o único capaz de suprir nossas necessidades reais. E que o Senhor seja exaltado em frente de tudo em nossas vidas. Aliás, manter a alegria e contentamento no Senhor, como Paulo, que em meio a momentos de fome, também momentos bons, mantinha o Senhor acima de tudo isso, sem deixar a pobreza nem riqueza o desviar do rumo. Muito bem colocado, viu, Ariel? Dani diz assim: reconhecer que as circunstâncias difíceis nos fortalecem, nos ensinam e que o poder do Senhor se faz presente nesse processo de aperfeiçoamento. Também outra boa percepção. Ô mulher inteligente, viu Pedro, essa sua noiva? Essa é a ideia também de perceber que Deus, nos momentos difíceis, Ele está nos fortalecendo, Ele está nos aperfeiçoando, Ele está trabalhando no nosso ser. Não murmurar, mas perguntar a Deus para quê? Não perguntar o porquê, mas para quê? O que é que Deus quer diante dessa situação que eu estou vivendo? E Vandinha diz assim: o cuidado para com os missionários em todo o mundo e como os irmãos de Filipenses teve com o apóstolo Paulo. Exatamente, Vandinha, que a gente se preocupe com quem está longe fazendo, aliás, com quem está longe, com quem está perto, né? Fazendo a obra de Deus. Muito bem, gostei demais aqui das considerações de vocês. Realmente vocês mostraram que estavam acompanhando a lição. E com a graça de Deus estamos terminando, né, esse livro. E eu quero saber de vocês. Oi, pronto, agora sim. Vou voltar ao que eu estava dizendo. Eu estava falando sobre. Eu estava agradecendo a Deus pelas 10 aulas, pelas 10 lições que nós tivemos aqui juntos, estudando, estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Então, com certeza, as manhãs de domingo, estudando a Bíblia, foram manhãs alegres, né? Foram manhãs de aprendizagem, aprendizagens da palavra do Senhor, aprendizagens técnicas aqui, né? Porque a partir dessa experiência foi que eu aprendi a lidar com esses mecanismos de transmissão e Deus nos abençoou também até nesse sentido, né? E assim nós vamos continuar servindo a Deus até tudo isso passar. Eu creio que estamos nos aproximando do fim dessa pandemia e no tempo oportuno, no tempo de Deus, isso vai passar e nós voltaremos mais fortalecidos. É assim que eu vejo. Eu tenho acompanhado alguns de vocês, tanto aqui pelos comentários, como também nas redes sociais, e às vezes uma troca ou outra de palavra, que quando a gente se encontra aí. E eu fico muito feliz pelo crescimento que eu tenho observado, sabe, na vida de vocês. E como disse o irmão Massinho, eu acho que ele disse duas vezes durante essas 10 aulas, ele disse assim: pastor, é que eu percebo a igreja mais unida, mas mesmo que nós não estejamos, ah, mesmo que nós não estejamos ali fisicamente ali, sem templo, mas a gente percebe, né, estamos unidos espiritualmente, emocionalmente, assim, espiritualmente estamos convergindo na mesma direção. E que os irmãos continuem orando pelos projetos da igreja, né? Nós estamos aí com o desafio de comprar esse terreno para construir o templo e nós já estamos perto de 30 mil, o terreno é 45 mil. Que os irmãos continuem orando e contribuindo, sabe, meus irmãos? Não sejam mesquinhos. Os irmãos conhecem a índole e a honestidade de quem está à frente da igreja e que a gente não deixe de contribuir, que a gente trabalhe para que, ou mais cedo ou mais tarde, no tempo de Deus, a gente tenha esse lugar de adoração, de educação cristã, de fortalecimento de famílias, de orientação de decisões para a juventude, de educação espiritual para as crianças. Se Deus quiser e permitir, nós vamos ter esse dinheiro para comprar o nosso templo e para continuar
a luta que vai ser construir também esse lugar de adoração. Mas Deus está à frente e nós estamos descansando somente nele. Amém, meus irmãos? Obrigado, quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui. Né? Quem esteve conosco aqui? Rita, a mãe de Larissa, Ana Cláudia, Daniele, Fabrício, Paloma, Natan, Luan, Pedro, Mônica, Ariel, Marcinho, quem mais, meu Deus, aqui? Vandinha, lá de Mossoró, Marcos também, irmão Marcos Cassimiro está nos acompanhando aqui também. Quem mais, meu Deus, aqui? Acho que é isso. Fora aquelas pessoas que não participam diretamente no chat, né? Que Deus abençoe vocês. E se Deus quiser e permitir, nós estaremos hoje, 19h30, no Instagram da Igreja Batista em Alexandria, tá certo? Você é nosso convidado, 19h30, @igrejabatista.ale. Queria só orar agora, agradecendo a Deus por tudo que nós aprendemos. Senhor, obrigado por cada aula dessas 10 que nós tivemos aqui estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Obrigado por cada lição aprendida. Obrigado por saber que a alegria que nós sentimos e vivemos vem do Senhor. É o Senhor quem supre cada uma de nossas necessidades, tanto materiais, emocionais e espirituais. Somente o Senhor pode nos suprir espiritualmente plenamente. Abençoa a cada pessoa que esteve aqui conosco, aquelas que irão assistir essa aula posteriormente. E o Senhor alcança essas pessoas com o teu amor, com a tua sabedoria. Ó Deus, obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pelo privilégio de servir aos missionários, aos pastores, aos líderes, de servir aos santos que se encontram aqui na Igreja do Senhor em Alexandria, no Rio Grande do Norte, em toda a terra. Deus amado, fica conosco e que à noite o Senhor possa, na sua bondade, na sua misericórdia, receber o culto que iremos prestar aqui. Esse é o nosso pedido. Esses são nossos agradecimentos. No nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado, Deus abençoe. Bom almoço e, se Ele quiser permitir, 19h30, nós nos vemos no Instagram da Igreja Batista em Alexandria. Deus abençoe.